Como colônia, vivemos o ciclo do pau-brasil, do açúcar e do ouro. Com a vinda da família real portuguesa e a independência, nos modernizamos. Mas a economia continuou baseada em latifúndios, exportação e trabalho escravo. Um ano depois de abolida a escravidão, veio a República e o ciclo do café continuou até a crise de 29, que atingiu o mundo todo. O Brasil se recuperou e se desenvolveu com Getúlio, Juscelino e o milagre econômico. O sonho foi interrompido pelas duas crises mundiais do petróleo que levaram à crise da dívida externa e à alta inflação, problemas que continuaram na democracia. O primeiro presidente eleito em décadas não assumiu. O vice não tinha a mesma legitimidade. O que poderia salvar o Brasil da inflação, da recessão e de um novo golpe? Que eu tinha quase que certeza que eu era um presidente da República, daqueles que o Brasil tinha eleito, destinados a serem depostos, como tinha caído o Jânio Quadros, como tinha caído o Getúlio, quando falharam todas as soluções. Tancredo Neves foi o presidente eleito, mas não assumiu o cargo. Não tinha grande penetração na grande mídia nacional, não tinha apoio de grandes grupos econômicos e não tinha partido político. Não tinha participado da organização do plano de governo do Tancredo. Não tinha escolhido nenhum ministro de Estado, não conhecia ninguém. Além disso, no primeiro ano de governo, os indicadores econômicos não melhoraram. A primeira tarefa de Sarney foi de gerar legitimidade para o seu próprio mandato. A legitimidade dependia do aumento da popularidade do presidente. Isso só com um milagre, como o fim da inflação. Sobre plano de estabilização. Há uma divisão clássica entre plano ortodoxo e plano heterodoxo. O plano ortodoxo é aquele que pretende resolver o problema da alta inflação, reduzindo a demanda, né? Era usar os instrumentos clássicos, ou seja, a taxa de juros e uma política fiscal contracionista. Não dava para você fazer um ortodoxo. Eu não tinha condições políticas de fazer isso. Eu também tinha a perfeita noção que se eu adotasse um programa da fórmula ortodoxa, eu inevitavelmente estava fazendo aquilo e o Jango tinha feito todas as coisas erradas para ser deposto, né? E nesse momento ninguém sabia o que é que poderia acontecer. Havia gaviões dentro do governo Sarney, havia golpistas dentro do governo Sarney. A única força organizada capaz de tomar decisões naquele tempo era as Forças Armadas. E de qualquer maneira, plano ortodoxo não seria a solução. Na realidade, nós estávamos diante de um problema muito mais sério. É muito diferente de uma inflação que acontece por um fenômeno de mercado puro e simples. Então, nós tínhamos desenvolvido o que nós chamamos a teoria da inflação inercial. Quem teve a ideia básica original foi o Mário Henrique Simonsen, num trabalho de 1970. Nós percebemos que um elemento crítico da inflação brasileira era a indexação. Em 1964, criou-se um sistema de indexação generalizada baseada na correção monetária. No Brasil, a indexação começou com a correção monetária de impostos e financeira. A indexação salarial veio por tabela, por consequência. Já que os impostos são indexados e os rendimentos financeiros são indexados, é justo que os rendimentos de trabalho também o sejam. Isso daí passou para a taxa de câmbio, daí passa para o preço da energia e depois passa para o preço da gasolina. Quer dizer, a correção monetária é uma panaceia, né, que ajuda a conviver com a inflação. Então a correção monetária parecia assim um ovo de Colombo. Ótimo. Para que lutar contra a inflação? Eu vou me aliar à inflação. Mas, do outro lado, ela cria enormes distorções. Quer dizer, é como se fosse um remédio extremamente forte, não é? Quase uma droga que você toma para poder conviver. Depois de algum tempo, todo mundo começa informalmente também a fazer isso. Então, isso é a chamada inércia inflacionária, né? O que eles chamavam de inflação inercial, ou seja, que a inflação se repete pela memória das pessoas que esperam que você vai ter uma nova inflação, um aumento de preço. Se eu tocar o salário, eu reajusto o preço. Se reajusta o preço, aumenta o aluguel de novo, e assim por diante. Ficava uma cadeia, né, que não parava nunca, porque ninguém podia parar. Tem a metáfora para captar bem o que acontece em jogo de futebol, né?
Se um levanta, os outros levantam. No final, porque vários levantaram, os outros levantam. No final está todo mundo de pé. E, na verdade, a qualidade de visão é a mesma que se tivesse todo mundo sentado. Mas ninguém tem incentivo individual para sentar. Então, isso aí produziu a inércia que foi levando a inflação para cada vez patamares mais altos. Ela nunca caía, ela sempre subia. Porque ela já traz o acúmulo da inflação que já vem do outro mês, e ela só vai se somando. Então, as pessoas começaram a corrigir preço e salário de forma aleatória. Quanto mais a inflação subia, mais rápida era a correção monetária. Os prazos de indexação eram reduzidos. Então, de ano em ano, de 6 em 6 meses, depois é 3 em 3 meses. Todos os meses, todas as semanas. Nós chegamos a ter, eu lembro disso, taxa de juros de 1% ao dia. O sistema de indexação do Brasil tinha tornado a inflação brasileira única em todo o mundo. Inflação sem correção monetária é uma coisa, inflação com correção monetária é outra coisa. Ora, quando isso acontece, você pode fazer a austeridade que você quiser fazer, que a inflação continua bela e formosa. Então, como é que eu vou acabar com isso? Bom, eu tenho que acabar com o sistema. Eles haviam feito no Israel um programa desse de heterodoxo e que eles estavam tendo resultados. Então foi o Pércio Arida, foi a Israel. Em 85, eu vi como é que foi feito o choque heterodoxo lá, teve sucesso no caso israelense. É um caminho que, curiosamente, o Chico pensou aqui no Brasil. O que o Chico Lopes procurava com o choque heterodoxo era o senta, era alguém que gritasse senta coletivamente. Esse alguém era o Estado. E fizemos, então, um plano cruzado, que tinha essa destinação, quer dizer, de resolver, através de uma fórmula heterodoxa, o problema da inflação brasileira. Vamos aproveitar, nesse momento, todos juntos para reconstruir uma grande nação brasileira. Eu sabia que estava colocando minha cabeça na guilhotina, porque naquele tempo, enfrentar toda o empresariado nacional fazendo o congelamento de preços era uma coisa extremamente arriscada. Fiquei com muito receio. Nós todos estávamos no mundo sem saber o que ele ia resultar. Não se sabia, ninguém sabia, era uma aventura. E eu lembro que poucos dias antes do cruzado tinha uma história trágica da nave espacial Challenger, que era uma nave espacial norte-americana, que foi lançada com o astronauta e explodiu no ar. Depois de um imenso preparativo. E eu olhei aquele negócio da Challenger e falei, vai ver o cruzado. Passa o dia seguinte, um enorme desastre, ninguém vai congelar nada, o governo cai, você não vai ver. O Plano Cruzado foi lançado em fevereiro de 86. E o que era o Plano Cruzado? Tem que congelar os preços, os contratos, os preços essenciais, as tarifas públicas, os salários, para daí para frente não ter mais correção monetária nem indexação. Se todos os preços fossem congelados num determinado dia, a inflação acabaria. E acabou. O Plano Cruzado, eu acho que foi um êxito que passamos a ter no primeiro mês, segundo, inflação zero, e a inflação muito baixa. Inflação baixíssima e até negativa, e o país, naquele ano, mudou. A queda súbita da inflação produziu uma confiança nova. Foi um deslumbramento, porque a gente via que o dinheiro no dia seguinte valia a mesma coisa, depois valia a mesma coisa. As pessoas viram que a felicidade podia estar lá. A moeda podia ser estável. Os salários aumentaram, as vendas aumentaram, estava todo mundo feliz, né? Eufórico quase. Os consumidores iam às compras, os bancos se sentiam encorajados a emprestar e o consumo aumentava rapidamente. Até remédio para dor de cabeça desaparecia na farmácia, né? Teve um crescimento acelerado da economia brasileira. E a economia disparou. O Plano Cruzado, que ele legitimou o presidente da República. Ele afastou do presidente a função de ser deposto. Durante o Plano Cruzado, o presidente Sarney bateu recorde de popularidade. Um presidente que era criticado, atacado por ter vindo da ditadura, de repente viu a sua popularidade passar de 80%. O povo, no momento em que aceitou ser fiscal do presidente, assegurou o êxito desse programa. Tabela na mão, o Brasil no coração, a vitória estava assegurada. Na hora que chegava a tabela,
todo mundo ia com a tabela para o supermercado. Quando o fiscal do Sarney dizia, eu sou fiscal do Sarney. O consumidor se sentiu com a tabela com muito poder na mão, né? Porque, assim, o governo deu para ele uma tabela, para você vai ser o cara que vai fazer fiscalizar esse preço. A popularidade permitiu que a recém-nascida democracia começasse a arrumar as finanças públicas. Nós fizemos naquele tempo no Brasil uma coisa que mudou o Brasil completamente até hoje e que pouca gente fala, que foi o problema de nós organizarmos a parte fiscal do país. Olha, é tão complicado contar isso porque, primeiro, era muito desorganizado, ninguém sabia muito bem. Porque era tanta confusão. Era uma confusão muito grande. Essa coisa foi muito mais complexa do que parece. Se você tinha uma desordem fiscal absoluta... O Brasil não conseguia controlar a inflação, entre outras coisas, por causa desse tipo de problema. Quando eu assumi o governo, nós tínhamos 4 orçamentos. O orçamento monetário, o orçamento fiscal, o orçamento das estatais e o orçamento da Previdência. E só um orçamento, o da União, era aprovado pelo Congresso Nacional. O orçamento da União, o orçamento tradicional, ele continuava lá, as despesas de funcionário, as despesas públicas, os investimentos de projetos públicos continuavam. Então dava uma falsa ideia de que as finanças públicas no Brasil eram uma maravilha, porque o orçamento federal, incluindo o pagamento de juros, era equilibrado. A ordenação da política monetária, que era basicamente a política de crédito, esse passou a ser controlado pelo orçamento monetário. Então, essas operações de interesse público, que não estavam no orçamento federal, eram realizadas ao abrigo deste orçamento monetário. Um orçamento artificial, não aprovado pela sociedade nem pelo Congresso Nacional, de volume, cifra maior do que o próprio orçamento convencional. Eu acho que falar que, nesse período, o orçamento monetário era 70%, 30% o orçamento aprovado pelo Congresso, não está muito longe da realidade. Talvez até pior. O chamado orçamento monetário era a conta de movimento. A conta de movimento era, na verdade, um orçamento paralelo. Era um cordão umbilical que ligava o banco, a maquininha de rodar dinheiro do Banco Central ao Banco do Brasil. Quer dizer que o Banco Central, o dinheiro do Banco Central era usado através do Banco do Brasil para gastos públicos. De modo que todos os programas de fomento eram feitos através do Banco Brasil. O Banco Brasil só funcionava para isso. Aquela conta o governo sacava, fazia o que queria e também ela servia para não ter a responsabilidade fiscal. O Banco do Brasil operava sem limite de caixa, digamos assim. Ele ia emprestando sem necessariamente ter a captação de recursos. Tá? A conta de movimento do Banco do Brasil, que era um poço sem fundo. Seguinte, o Banco do Brasil tinha uma conta conjunta com o Banco Central. De tal forma que o Banco do Brasil podia emprestar a rodo e nunca cobrar, porque ele fechava a conta dele pegando o dinheiro no Banco Central. É onde os políticos exerciam influência para apoiar a indústria, apoiar o comércio. Se alguém queria dar mais empréstimo para a agricultura, o Banco do Brasil, dá um empréstimo aí. Pronto. Tão simples quanto isso. Empresta, no final do dia, o que faltar no seu caixa, você vai lá e debita na conta de movimento. E estava tudo resolvido. As consequências disso eram uma absoluta impossibilidade de fazer uma gestão de finanças públicas adequada, porque vamos lembrar que qualquer desembolso do Banco Central é emissão de papel moeda. Quer dizer, todos esses programas eram feitos através de emissões monetárias. Uma emissão de moeda não é exatamente infinita, mas altíssima, de alimentar a inflação muito alta. O orçamento monetário era muito determinado por ele e pelo ministro da Fazenda. Quem mandava era realmente o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda do Brasil tinha poderes de fazer inveja a um rei medieval. O ministro da Fazenda era um rei absoluto. Começa que o ministro da Fazenda é que nomeava o presidente do Banco do Brasil e o presidente do Banco Central. Autorizava a expansão de empréstimos do Banco do Brasil e do Banco Central, e esses subsídios não eram aprovados pelo Congresso Nacional. Sem dúvida nenhuma, o ministro da Fazenda tinha um poder maior do que o Congresso Nacional para a realização de despesas, por exemplo. Tinha o poder de ampliar gastos ilimitadamente. Às vezes a pessoa fica pensando, aí veio o governo militar, então o Castelo Branco assumiu tudo. É engano. Quem mandava no governo Castelo Branco era o Bulhões na Fazenda, o Roberto Campos no planejamento. Aí sai o Castelo Branco, entra o Costa e Silva. Aí vem o Delfim.
Aí quem manda no governo é o Costa e Silva? Não, quem manda no governo é o Delfim. Vem o Médici. Não, o Médici é durão, o Médici manda, comanda, não mandava nada. Não, imagina se o Médici tinha algum comando sobre a política econômica. Era tudo na mão do Delfim. Veio o Geisel não mandava nada. A parte econômica, nada. Mandava o Mário Simons, sai o Geisel, volta o Delfim, volta o Galvez. Não mudou nada. O Figueiredo até reclamava. Vocês têm muito mais poder do que eu. É assim mesmo, presidente. Mais poder do que a rainha da Inglaterra, muito mais. Mais poder do que o presidente da República, eu acho que também. Mas tinha uma coisa mais terrível, que era o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional se sentava na mesa para decidir todo mês vários programas, vários gastos públicos. O Conselho Monetário, naquele momento, tinha uma composição assim, de 20, 30 componentes. Você tinha o Ministério da Fazenda, o Banco Central, o Banco do Brasil, um representante do governo, um dos sindicatos patronais, outros sindicatos trabalhistas. Os empresários de todas as áreas, os banqueiros, o empresário do setor industrial. Todo mundo com voto, hein? Eu tenho 10 anos da minha vida como membro do Conselho Monetário Nacional. Isso na década de 80. O Abílio Diniz, de supermercado, Pedro Conte, tinha um banco que decidiam sobre o futuro do sistema financeiro brasileiro. Igualdade de voto com o Banco Central. Eles participavam de uma mesa na qual se decidia aumentar o gasto público para eles, em benefício deles. E foi neste momento que o poder de decidir sobre os investimentos sem a participação dos representantes do povo terminou. Foi uma luta enorme, que foi acabar com a conta movimento entre Banco do Brasil e Banco Central. Foi o ano de 84, uma iniciativa que foi tomada no tempo que o Maílson era o secretário-geral do Ministério da Fazenda, o ministro era o ministro Hernani Galvez. E foi uma luta da qual o Maílson participou muito, e teve um protagonismo muito grande na luta para acabar com a conta de movimento. Era para terminar com a conta de movimento, para melhorar o controle fiscal. Acontece que havia no país muitas pessoas que não entendiam ou não queriam entender. O que acontece é que, de novo, há uma pressão política muito grande para não implementar essas medidas. Mas o ministro Dilson Funaro conseguiu. Corria uma reunião na sala do ministro Funaro, eu era o secretário-geral. Estavam presentes vários diretores do Banco Central, inclusive o André Lara Rezende, o Luiz Carlos Mendonça Barros, o Beluso. O presidente do Banco do Brasil liga para o ministro Funaro, comunicando o excepcional resultado do Banco do Brasil e, por consequência, um recolhimento que certamente, à época, devia representar, no mínimo, uns 30% do recolhimento total de pessoa jurídica no Brasil. No final do dia, aquele dinheiro que ele usou para pagar o imposto de renda foi sacado da conta de movimento. Então, houve uma indignação generalizada na mesa. E aí que surgiu aquele... Vocês sabem que precisa ser feito? Sabemos, precisa acabar a conta de movimento. Então, tá com as coisas prontas? Tá. O ministro Funaro, que era uma pessoa muito impulsiva e muito corajosa, o ministro Funaro, não, então vamos acabar. Foi quando finalmente acabou a conta movimento. Foi dado o primeiro passo que levou à Lei de Responsabilidade Fiscal. As relações entre o Banco do Brasil e do Banco Central são saneadas e o Banco do Brasil deixa de mandar na política monetária. Mas aquilo foi feito em conjunto com a unificação do orçamento, ou seja, todas as operações de responsabilidade ou de interesse público saem do chamado orçamento monetário. E todas as contas foram incluídas no orçamento único, aprovado pelo Congresso Nacional. O orçamento passou a fazer refletir os gastos efetivos do governo. O ministro da Fazenda perdeu o poder de mandar fazer despesa sem autorização legislativa. Então, você vê que o quanto é importante você ter as condições políticas necessárias, e foi no uso desta popularidade que nós conseguimos implementar essas medidas. Institucionalmente, foi um período que se avançou muito. Mudamos a composição do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central do Brasil, um caso único no mundo, tinha uma diretoria de fomento agrícola. E passou a ser um Banco Central clássico, com responsabilidade de preservar a estabilidade da moeda e do sistema financeiro. É importante também a separação clara das funções de Banco Central do Tesouro. Você certamente conhece a expressão, deve ser por conta da viúva. O Tesouro Nacional era uma viúva
que não sabia bem onde é que aplicava os seus dinheiros, e chegava lá alguém dizendo libera, 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 e ela não entendia do assunto. Foi daí, então, e com ajuda extremamente importante do Pedro Parente, criamos a Secretaria do Tesouro. O Tesouro Nacional deixou de ser um órgão virtual. E é o momento também que a gente começa a desenvolver um sistema de gestão financeira e contábil para o governo federal que ele não tinha antes. Criamos o CIAF. Sistema Integrado de Administração Financeira do Tesouro Nacional. Foi um sistema totalmente integrado de execução orçamentária, financeira e contábil para o Tesouro Nacional e todas as unidades do governo federal em todo o país. O fim da conta de movimento, a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, a unificação orçamentária, a criação do CIAF, tudo isso proporcionou um quadro de organização das finanças públicas que foi fundamental para que, no momento seguinte, você pudesse fazer a estabilização da economia do país. O desenvolvimento econômico, isso já foi escrito, ele só pode existir se nós tivermos instituições fortes para que a economia possa inteiramente funcionar. Havia tanto a mudar que era necessário uma nova Constituição. O Plano Cruzado possibilitou a convocação da Constituinte, porque se nós não tivéssemos aquele apoio popular que tivemos, nós não teríamos condições de fazer uma Constituinte. O povo escolheu o Congresso Constituinte, mas antes mesmo que assumissem, o Cruzado fracassou. 8 meses depois do lançamento, o Plano Cruzado já é um fracasso oficialmente reconhecido. Um mês depois, nasce o Cruzado 2. Quando chega no final do ano, né? A coisa desmorona. Sai aquela fase de esplendor do Cruzado. A inflação retoma com grande violência. E ele durou 9 meses e voltou ao 2 dígitos depois de 9 meses. As empresas começam a ir à falência, os estados da federação começam a ir à falência. E aí mergulhamos numa crise de crescimento. Abaixo tem um ano até de crescimento negativo, né? O plano devia ter dado certo. Entretanto, foi um fracasso. Por que não deu certo o Plano Cruzado? Por muitos motivos. Primeiro, havia a concepção de que o plano era recessivo, que era uma coisa errada, já que ele depois mostrou que era um plano consumista, né? Teve uma onda de compras e foi o que produziu o desabastecimento também. Com o fim súbito da inflação, a demanda subia de elevador e a oferta de escada. Era preciso complementá-la com as importações. Mas o Brasil era uma economia fechada. Então faltava mercadoria e havia pressão para o aumento de preços. Outra razão era o desequilíbrio de preços. O João aumentava seus preços no dia 1º do mês, o Antônio no dia 10 do mês e a Maria no dia 20 do mês. Quando você breca de repente a inflação, tem o sujeito que acabou de reajustar o preço. Esse está feliz, que ele reajustou no pico. Certo? O outro que ia reajustar, mas não teve oportunidade de reajustar, esse pode quebrar. Então, ficaram desequilíbrios de preços relativos importantes que depois teriam que ser corrigidos. Né? E aí, quando você corrige os preços relativos, né, você tem inflação de novo. E é impossível ao Estado arbitrar. Congelei todos os preços, mas o seu tem que diminuir e o dela tem que aumentar. Não consegue fazer. A economia é complexa demais para esse tipo de administração. Era insustentável. Começou, então, o descongelamento de preços, o que fez com que a inflação voltasse de maneira muito virulenta. Foi muito traumático para mim, mas, ao mesmo tempo, enorme aprendizado de ver um plano de estabilização dar errado. A lição é o seguinte: quem te dá o ok para fazer estabilização é um político que tem um projeto político. Quando você pensar em estabilização, pensa no plano econômico, pense no plano jurídico e pense no plano político. Que é um projeto, mas nada político. O plano havia fracassado, mas a democracia era consolidada.
que foi levando a inflação para cada vez patamares mais altos. Ela nunca caía, ela sempre subia. Porque ela já traz o acúmulo da inflação que já vem do outro mês, e ela só vai se somando. Então, as pessoas começaram a corrigir preço e salário de forma aleatória. Quanto mais a inflação subia, mais rápida era a correção monetária. Os prazos de indexação eram reduzidos. Então, de ano em ano, de 6 em 6 meses, depois é 3 em 3 meses. Todos os meses, todas as semanas. Nós chegamos a ter, eu lembro disso, taxa de juros de 1% ao dia. O sistema de indexação do Brasil tinha tornado a inflação brasileira única em todo o mundo. Inflação sem correção monetária é uma coisa, inflação com correção monetária é outra coisa. Ora, quando isso acontece, você pode fazer a austeridade que você quiser fazer, que a inflação continua bela e formosa. Então, como é que eu vou acabar com isso? Bom, eu tenho que acabar com o sistema. Eles haviam feito no Israel um programa desse de heterodoxo e que eles estavam tendo resultados. Então foi o Pércio Arida, foi a Israel. Em 85, eu vi como é que foi feito o choque heterodoxo lá, teve sucesso no caso israelense. É um caminho que, curiosamente, o Chico pensou aqui no Brasil. O que o Chico Lopes procurava com o choque heterodoxo era o senta, era alguém que gritasse senta coletivamente. Esse alguém era o Estado. E fizemos, então, um plano cruzado, que tinha essa destinação, quer dizer, de resolver, através de uma fórmula heterodoxa, o problema da inflação brasileira. Vamos aproveitar, nesse momento, todos juntos para reconstruir uma grande nação brasileira. Eu sabia que estava colocando minha cabeça na guilhotina, porque naquele tempo, enfrentar toda o empresariado nacional fazendo o congelamento de preços era uma coisa extremamente arriscada. Fiquei com muito receio. Nós todos estávamos no mundo sem saber o que ele ia resultar. Não se sabia, ninguém sabia, era uma aventura. E eu lembro que poucos dias antes do cruzado tinha uma história trágica da nave espacial Challenger, que era uma nave espacial norte-americana, que foi lançada com o astronauta e explodiu no ar. Depois de um imenso preparativo, e eu olhei aquele negócio da Challenger e falei, vai ver o cruzado. No dia seguinte, um enorme desastre, ninguém vai congelar nada, o governo cai, você não vai ver. O Plano Cruzado foi lançado em fevereiro de 86. E o que era o Plano Cruzado? Tem que congelar os preços, os contratos, os preços essenciais, as tarifas públicas, os salários, para daí para frente não ter mais correção monetária nem indexação. Se todos os preços fossem... Tudo isso proporcionou um quadro de organização das finanças públicas que foi fundamental para que, no momento seguinte, você pudesse fazer a estabilização da economia do país. O desenvolvimento econômico, isso já foi escrito, ele só pode existir se nós tivermos instituições fortes para que a economia possa inteiramente funcionar. Havia tanto a mudar que era necessário uma nova Constituição. O Plano Cruzado possibilitou a convocação da Constituinte, porque se nós não tivéssemos aquele apoio popular que tivemos, nós não teríamos condições de fazer uma Constituinte. O povo escolheu o Congresso Constituinte, mas antes mesmo que assumissem, o Cruzado fracassou. 8 meses depois do lançamento, o Plano Cruzado já é um fracasso oficialmente reconhecido. Um mês depois, nasce o Cruzado 2. Quando chega no final do ano, né, a coisa desmorona. Sai aquela fase de esplendor do Cruzado. A inflação retoma com grande violência. E ele durou 9 meses e voltou ao 2 dígitos depois de 9 meses. As empresas começam a ir à falência, os estados da federação começam a ir à falência. E aí mergulhamos numa crise de crescimento. Abaixo tem um ano até de crescimento negativo, né? O plano devia ter dado certo. Entretanto, foi um fracasso. Por que não deu certo o Plano Cruzado? Por muitos motivos. Primeiro, havia a concepção de que o plano era recessivo, que era uma coisa errada, já que ele depois mostrou que era um plano consumista, né? Teve uma onda de compras e foi o que produziu o desabastecimento também. Com o fim súbito da inflação, a demanda subia de elevador e a oferta de escada. Era preciso complementá-la com as importações.
Mas o Brasil era uma economia fechada. Então faltava mercadoria e havia pressão para o aumento de preços. Outra razão era o desequilíbrio de preços. O João aumentava seus preços no dia 1º do mês, o Antônio no dia 10 do mês e a Maria no dia 20 do mês. Quando você breca de repente a inflação, tem o sujeito que acabou de reajustar o preço. Esse está feliz, que ele reajustou no pico. Tá? O outro que ia reajustar, mas não teve oportunidade de reajustar, esse pode quebrar. Então, ficaram desequilíbrios de preços relativos importantes que depois teriam que ser corrigidos. Né? E aí, quando você corrige os preços relativos, né, você tem inflação de novo. E é impossível o Estado arbitrar. Eu congelei todos os preços, mas o seu tem que diminuir e o dela tem que aumentar. Não consegue fazer. A economia é complexa demais para esse tipo de administração. Era insustentável. Começou então... A única força organizada capaz de tomar decisões naquele tempo era as Forças Armadas. E de qualquer maneira, plano ortodoxo não seria a solução. Na realidade, nós estávamos diante de um problema muito mais sério. É muito diferente de uma inflação que acontece por um fenômeno de mercado puro e simples. Então, nós tínhamos desenvolvido o que nós chamamos a teoria da inflação inercial. Quem teve a ideia básica original foi o Mário Henrique Simonsen, num trabalho de 1970. Nós percebemos que um elemento crítico da inflação brasileira era a indexação. Em 1964, criou-se um sistema de indexação generalizada baseada na correção monetária. No Brasil, a indexação começou com a correção monetária de impostos e financeira. A indexação salarial veio por tabela, por consequência. Já que os impostos são indexados e os rendimentos financeiros são indexados, é justo que os rendimentos de trabalho também o sejam. Isso daí passou para a taxa de câmbio, daí passa para o preço da energia e depois passa para o preço da gasolina. Quer dizer, a correção monetária é uma panaceia, né, que ajuda a conviver com a inflação. Então a correção monetária parecia assim um ovo de Colombo. Ótimo. Para que lutar contra a inflação? Eu vou aliar a inflação. Mas, do outro lado, ela cria enormes distorções. Quer dizer, é como se fosse um remédio extremamente forte, não é? Quase uma droga que você toma para poder conviver. Depois de algum tempo, todo mundo começa informalmente também a fazer isso. Então, isso é a chamada inércia inflacionária. Né? O que eles chamavam de inflação inercial, ou seja, que a inflação se repete pela memória das pessoas que esperam que você vai ter uma nova inflação, um aumento de preço. Se eu tenho quase salário, eu reajusto o preço. Se reajusta o preço, aumenta o aluguel de novo, e assim por diante. Ficava uma cadeia, né, que não parava nunca, porque ninguém podia parar. Tem a metáfora para captar bem o que acontece em jogo de futebol. Né? Se um levanta, os outros levantam. No final, porque vários levantaram, os outros levantam. No final, está todo mundo de pé. E, na verdade, a qualidade de visão é a mesma que se tivesse todo mundo sentado. Mas ninguém tem incentivo individual para sentar. Então, isso aí produziu a inércia que foi levando a inflação para cada vez patamares mais altos. Ela nunca caía, ela sempre subia. Porque ela já traz o acúmulo da inflação que já vem do outro mês. E ela só vai se somando. Então, as pessoas começaram a corrigir preço e salário de forma aleatória. Quanto mais a inflação subia, mais rápida era a correção monetária. Os prazos de indexação eram reduzidos. Então, de ano em ano, de 6 em 6 meses, depois é 3 em 3 meses. Todos os meses, todas as semanas. Nós chegamos a ter, eu lembro disso, taxa de juros de 1% ao dia. O sistema de indexação do Brasil tinha tornado... Indexado é justo que os rendimentos de trabalho também o sejam. Isso daí passou para a taxa de câmbio, daí passa para o preço da energia e depois passa para o preço da gasolina. Quer dizer, a correção monetária é uma panaceia, né, que ajuda a conviver com a inflação. Então a correção monetária parecia assim um ovo de Colombo. Ótimo. Para que lutar contra a inflação? Eu vou aliar a inflação. Mas, do outro lado, ela cria enormes distorções. Quer dizer, é como se fosse um remédio extremamente forte, não é? Quase uma droga que você toma para poder conviver. Depois de algum tempo, todo mundo começa informalmente também a fazer isso. Então, isso é a chamada inércia inflacionária. Né? O que eles chamavam de inflação inercial, ou seja, que a inflação se repete pela memória das pessoas que esperam que você vai ter uma nova inflação, um aumento de preço. Se eu tenho quase salário, eu reajusto o preço.
Se reajusta o preço, aumenta o aluguel de novo, e assim por diante. Ficava uma cadeia, né, que não parava nunca, porque ninguém podia parar. Tem a metáfora para captar bem o que acontece em jogo de futebol. Se um levanta, os outros levantam. No final, porque vários levantaram, os outros levantam. No final está todo mundo de pé. E, na verdade, a qualidade de visão é a mesma que se tivesse todo mundo sentado. Mas ninguém tem incentivo individual para sentar. Então, isso aí produziu a inércia que foi levando a inflação para cada vez patamares mais altos. Ela nunca caía, ela sempre subia. Porque ela já traz o acúmulo da inflação que já vem do outro mês. E ela só vai se somando. Então, as pessoas começaram a corrigir preço e salário de forma aleatória. Quanto mais a inflação subia, mais rápida era a correção monetária. Os prazos de indexação eram reduzidos. Então, de ano em ano, de 6 em 6 meses, depois é 3 em 3 meses. Todos os meses, todas as semanas. Nós chegamos a ter, eu lembro disso, taxa de juros de 1% ao dia. O sistema de indexação do Brasil tinha tornado a inflação brasileira única em todo o mundo. Inflação sem correção monetária é uma coisa, inflação com correção monetária é outra coisa. Ora, quando isso acontece, você pode fazer a austeridade que você quiser fazer, que a inflação continua bela e formosa. Então, como é que eu vou acabar com isso? Bom, eu tenho que acabar com o sistema. Eles haviam feito no Israel um programa desse de heterodoxo e que eles estavam tendo resultados. Então foi o Pércio Arida, foi a Israel. Em 85, eu vi como é que foi feito o choque heterodoxo lá, teve sucesso no caso israelense. É um caminho que, curiosamente, o Chico pensou aqui no Brasil. O que o Chico Lopes procurava com o choque heterodoxo era o senta, era alguém que gritasse senta coletivamente. Esse alguém era o Estado. E fizemos, então, um plano cruzado, que tinha essa destinação, quer dizer, de resolver... Que o poder de decidir sobre os investimentos sem a participação dos representantes do povo terminou. Foi uma luta enorme, que foi acabar com a conta movimento entre Banco do Brasil e Banco Central. Foi o ano de 84, uma iniciativa que foi tomada no tempo que o Maílson era o secretário-geral do Ministério da Fazenda, o ministro era o ministro Hernani Galvez. E foi uma luta da qual o Maílson participou muito, e teve um protagonismo muito grande na luta para acabar com a conta de movimento. Era para terminar com a conta de movimento, para melhorar o controle fiscal. Acontece que havia no país muitas pessoas que não entendiam ou não queriam entender. O que acontece é que, de novo, há uma pressão política muito grande para não implementar essas medidas. Mas o ministro Dilson Funaro conseguiu. Corria uma reunião na sala do ministro Funaro, eu era o secretário-geral. Estavam presentes vários diretores do Banco Central, inclusive o André Lara Rezende, o Luiz Carlos Mendonça Barros, o Beluso. O presidente do Banco do Brasil liga para o ministro Funaro, comunicando o excepcional resultado do Banco do Brasil e, por consequência, um recolhimento que certamente, à época, devia representar, no mínimo, uns 30% do recolhimento total de pessoa jurídica no Brasil. No final do dia, aquele dinheiro que ele usou para pagar o imposto de renda foi sacado da conta de movimento. Então, houve uma indignação generalizada na mesa. E aí que surgiu aquele... Vocês sabem o que precisa ser feito? Sabemos, precisa acabar a conta de movimento. Então, tá com as coisas prontas? Tá. O ministro Funaro, que era uma pessoa muito impulsiva e muito corajosa, o ministro Funaro, não, então vamos acabar. Foi quando finalmente acabou a conta movimento. Foi dado o primeiro passo que levou à Lei de Responsabilidade Fiscal. As relações entre o Banco do Brasil e do Banco Central são saneadas e o Banco do Brasil deixa de mandar na política monetária. Mas aquilo foi feito em conjunto com a unificação do orçamento, ou seja, todas as operações de responsabilidade ou de interesse público saem do chamado orçamento monetário. E todas as contas foram incluídas no orçamento único, aprovado pelo Congresso Nacional. O orçamento passou a fazer refletir os gastos efetivos do governo. O ministro da Fazenda perdeu o poder de mandar fazer despesa sem autorização legislativa. Então, você vê que o quanto é importante você ter as condições políticas necessárias, e foi no uso desta popularidade que nós conseguimos implementar essas medidas. Institucionalmente,
Foi um período que se avançou muito. Mudamos a composição do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central do Brasil, um caso único no mundo, tinha uma diretoria de fomento agrícola. E passou a ser um banco central clássico, com responsabilidade de preservar a O cordão umbilical que ligava o banco, a maquininha de rodar dinheiro do Banco Central ao Banco do Brasil. Quer dizer que o Banco Central, o dinheiro do Banco Central era usado através do Banco do Brasil para gastos públicos. De modo que todos os programas de fomento eram feitos através do Banco Brasil. O Banco Brasil só funcionava para isso. Aquela conta o governo sacava, fazia o que queria e também ela servia para não ter a responsabilidade fiscal. O Banco do Brasil operava sem limite de caixa, digamos assim. Ele ia emprestando sem necessariamente ter a captação de recursos. Tá? A conta de movimento do Banco do Brasil, que era um poço sem fundo. Seguinte, o Banco do Brasil tinha uma conta conjunta com o Banco Central. De tal forma que o Banco do Brasil podia emprestar a rodo e nunca cobrar, porque ele fechava a conta dele pegando o dinheiro no Banco Central. É onde os políticos exerciam influência para apoiar a indústria, apoiar o comércio. Se alguém queria dar mais empréstimo para a agricultura, o Banco do Brasil, dá um empréstimo aí. Pronto. Tão simples quanto isso. Empresta. No final do dia, o que faltar no seu caixa, você vai lá e debita na conta de movimento. E estava tudo resolvido. As consequências disso eram uma absoluta impossibilidade de fazer uma gestão de finanças públicas adequada, porque vamos lembrar que qualquer desembolso do Banco Central é emissão de papel moeda. Quer dizer, todos esses programas eram feitos através de emissões monetárias. Uma emissão de moeda não exatamente infinita, mas altíssima, de alimentar a inflação muito alta. O orçamento monetário era muito determinado por ele e pelo ministro da Fazenda. Quem mandava era realmente o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda do Brasil tinha poderes de fazer inveja a um rei medieval. O ministro da Fazenda era um rei absoluto. Começa que o ministro da Fazenda é que nomeava o presidente do Banco do Brasil e o presidente do Banco Central. Autorizava a expansão de empréstimos do Banco do Brasil e do Banco Central, e esses subsídios não eram aprovados pelo Congresso Nacional. Sem dúvida nenhuma, o ministro da Fazenda tinha um poder maior do que o Congresso Nacional para a realização de despesas, por exemplo. Tinha o poder de ampliar gastos ilimitadamente. Às vezes a pessoa fica pensando, aí veio o governo militar, então o Castelo Branco assumiu tudo. É engano. Quem mandava no governo Castelo Branco era o Bulhões na Fazenda, o Roberto Campos no Planejamento. Aí sai o Castelo Branco, entra o Costa e Silva. Aí vem o Delfim. Aí quem manda no governo é o Costa e Silva? Não, quem manda no governo é o Delfim. Vem o Médici. Não, o Médici é durão, o Médici manda, comando, não mandava nada. Não, imagina se o Médici tinha algum comando sobre a política econômica. Era tudo na mão do Delfim. Veio o Geisel não mandava nada. A parte econômica, nada. Mandava o Mário Simons. Sai o Geisel, volta o Delfim, volta o Galvez. Não mudou nada. O Figueiredo até reclamava. Vocês têm